Bom dia, glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías, capítulo 44, de verso 1 a 6, onde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele pede para que Jacó não temas, não tenha medo, Jacó, pois eu estou contigo, aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá, eu estarei com você. Glórias a Deus. Aqui é a palavra do Senhor, que o Senhor está dizendo a Jacó para ele não temer. Jacó foi um dos filhos desobedientes que ele comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de comida. E ele mentiu para o seu pai, mas houve um arrependimento. Mesmo assim, com os erros de Jacó, o Senhor o perdoou. O Senhor o perdoou e transformou Jacó. Glórias a Deus, abençoando e glorificando a vida dele. Assim é o Senhor das nossas vidas, meus amados queridos irmãos. Nesta manhã, o Senhor diz: eu sou aquele que transformo. Eu sondo os corações. Eu mudo os corações, é eu que transformo. Só quero que vocês deixe eu trabalhar, deixe eu agir na vida de vocês. Assim como eu agi e transformei na vida de Jacó, eu transformarei vocês. Glórias a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus quer transformar os seus filhos, quer que os seus filhos sejam mudados e transformados para o novo do Senhor, o novo do Espírito Santo de Deus, o novo em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E assim como Jacó deu oportunidade para o Senhor mudar e transformar, assim o Senhor nos convida nesta manhã para que a gente dê espaço para que Ele venha trabalhar em nossas vidas e nos abençoar com a graça e a sua misericórdia, que essa nos renova todos os dias. Glórias a Deus. Feliz aquele que se arrepende e busca o Senhor como sua salvação, como seu socorro bem presente. E assim o Senhor quer que a gente viva com o coração cheio de arrependimento e que vá para o altar dele, vá orar e também clamar o nome dele, que ele que faz, ele é que muda e que ele transforma. Amém? A minha e a sua vida, como assim ele foi com Jacó. Glórias a Deus. E aqui na palavra, tendo a palavra como base, nos fala assim, do verso 1 a 6, nos fala assim: portanto, escute o que eu digo, Jacó, meu servo, Israel, meu povo escolhido. Assim diz o Senhor, aquele que criou e que formou no ventre, que vai ajudar você. Glórias a Deus. O Senhor está aqui para nos ajudar. Aquele que nos colocou, nos criou, nos programou, nos colocou no ventre da nossa mãe. Aquele que tem um projeto até mesmo antes da gente estar no ventre de nossas mães. O Senhor já tem um propósito em nossas vidas. Ele já conhece toda a nossa história. Glórias a Deus. Ele conhece as nossas falhas, nossos erros, mas Ele também conhece o nosso coração rendido e querendo e desejando mudanças e transformação em Cristo Jesus. Que hoje a gente venha dar espaço para o nosso bom Deus agir e atuar em nossas vidas, para que Ele venha nos transformar mais e mais e mais em pessoas melhores, em filhos que queira ajudar o próximo, que queira levar a sua palavra ao próximo, que queira abençoar o próximo, que venha ter empatia pelo próximo, pela dor do próximo. Glórias a Deus. E aqui, continuando a palavra, o Senhor nos diz assim: não tenha medo, ó Jacó, o meu amado servo, quem escolhi. Glórias a Deus. Todos nós somos escolhidos do Senhor, todos nós temos
um propósito com o Senhor. Todos nós temos uma promessa que o Senhor tem a cumprir conosco. Glórias a Deus. E que a gente não passe nesta terra, não passe o tempo que o Senhor está dando aqui em vida, que a gente não venha desperdiçar, não venha desperdiçar as nossas vidas, não venha desperdiçar o propósito do Senhor com as distrações, que a gente esteja focado no Senhor, que a gente esteja em oração, buscando, rendido ao Senhor, perguntando ao Senhor qual o nosso propósito, para que a gente venha cumprir o propósito do nosso bom Deus, porque esse é bom, perfeito e agradável. Glórias a Deus. Isso, meus amados queridos irmãos, não isenta da gente ter as nossas adversidades, da gente ter os nossos problemas, não impede da gente ter os nossos desafios. Todos nós que estamos aqui na terra passamos pelo nosso processo de desafios, mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Espírito com vocês. Tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. Glórias a Deus. E aqui o Senhor diz: não tenha medo, ó Jacó, meu amado servo, a quem escolhi, repetindo: eu lhe darei água para matar a sede e para regar os campos secos. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. Glórias a Deus. Um coração mudado e transformado, como Jacó se arrependeu e ele lutou. Ele lutou quando o Senhor veio e quando o anjo veio do Senhor e ele não deixou o anjo ir embora sem que ele buscasse a sua bênção, e ele lutou. Ele tanto lutou que ele foi ferido na perna, mas ele lutou com o Senhor e o Senhor o abençoou. Glórias a Deus. Isso não, mesmo nós sendo escolhido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, a gente a gente não fica isento dos nossos erros, dos nossos pecados, e também de se arrepender e pedir perdão ao Senhor, assim como Ele. E também o Senhor não isenta a gente quando Ele vê o nosso coração rendido de corpo, alma e espírito. O Senhor alinha os nossos caminhos. Ele nos perdoa e também Ele alinha os nossos caminhos para o nosso propósito. E assim Ele fez com Jacó. Ele alinhou Jacó e veio até Jacó, e Jacó lutou para adquirir a sua bênção. Foi uma luta, e assim como foi com Jacó, é como nós. Nós temos as nossas lutas, mas o Senhor não quer que a gente desanime e nem fique de braços cruzados. Ele quer que a gente lute, seja um guerreiro, seja guerreiras e guerreiros do Senhor, lutando pelo seu propósito. Glórias a Deus. E assim o Senhor diz: eles crescerão rapidamente como a grama nova, como a grama nova, como o salgueiro à beira de um rio. Eles dirão com orgulho: sou do Senhor. Sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Ainda outro juntará ao seu nome a palavra Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o meu Redentor de Israel, o Rei, o Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o único. Além de mim não há outro Deus. Glórias a Deus. O Senhor é quem faz, o Senhor é que transforma, o Senhor é que muda, mas o Senhor também, Ele vê os corações, como é que estão os corações, para que Ele alinhe ao propósito dEle. Glórias a Deus. E assim foi com Jacó. E Ele disse, Ele prometeu, os filhos de Jacó foram filhos abençoados pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Foi aqueles que o Senhor tinha promessa com Jacó, e os seus filhos foram abençoados. E hoje para conosco não é diferente, meus amados queridos irmãos. Todos aqueles que estão rendidos no altar, construindo um altar para o Senhor, com o coração aquebrantado, um coração rendido, um coração transformado,
um coração alinhado ao Senhor, Ele abençoa Ele abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e assim até a nossa quarta geração. Glórias a Deus. Todos os nossos familiares são abençoados, são protegidos pelo Senhor. Vamos deixar de olhar para si próprio e vamos estar olhando para em torno de todos nós, dos nossos familiares, de toda a humanidade, dos nossos amigos, da nossa parentela, dos nossos filhos. Vamos abençoá-los de uma forma sobrenatural. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar para que a gente seja como Jacó, com vontade e sede do Senhor, se arrepender e se lançar ao altar do Senhor, para que o Senhor venha fazer grandes obras em nossas vidas e abençoar não só os meus, mas toda a sua geração, toda essa geração atual, e também agradecer pelos nossos antepassados. Glórias a Deus. Que esta palavra venha estar firme e forte, que a gente nesta manhã venha meditar nesta palavra. Isaías 44, de verso 1 a 6. Glórias a Deus. Fica esta palavra para que a gente venha meditar e que a gente venha se render ao altar do Senhor. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, esta é a sua palavra, Pai. E aqui como Jacó também se rendeu, Pai, o Senhor aqui nos comparou a Jacó. Jacó foi um filho desobediente que comprou sua primogenitura, Pai, do seu irmão, mas ele se arrependeu, Pai. E assim o Senhor alinhou a vida dele ao propósito dele, e assim o Senhor o abençoou, e assim, Pai, o Senhor abençoou as suas gerações, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, até a quarta geração, Pai. E assim nesta manhã o Senhor também nos convida, o Senhor nos compara com Ele. Todos aqueles, meu Pai, que esteja desalinhado, o Senhor está chamando nesta manhã para ter um alinhamento com o Senhor, para ter um propósito com o Senhor, para ter um particular com o Senhor. O Senhor nos convida para essa intimidade, Pai. Que a gente venha se render e orar ao Senhor com o coração rendido, um coração cheio de amor para perdoar e pedindo perdão ao Senhor, e que a gente venha pedir perdão e que não volte a fazer os nossos erros, ó Pai, porque o Senhor conhece os nossos corações. Que a gente esteja plenamente, Pai, com o coração rendido a Ti para o novo, para o novo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Nesta manhã, Senhor, já te agradeço, Pai, pela minha vida, pela vida dos meus, pela vida dos meus amados, queridos irmãos que aqui estão ouvindo a palavra. Aqueles, meu Deus, que a palavra vai ser alcançado, que essa palavra seja mudada, que essa palavra venha mudar e transformar vidas, ó Deus, os corações. Ó, meu Pai, que a gente venha se render completamente a Ti, porque só o Senhor tem poder e capacidade de transformar. Que nesta manhã nós sejamos todos transformados. Quando eu digo nesta manhã, Pai, é porque é o horário que está sendo, Pai, a palavra está sendo ministrada. Mas, Senhor, eu espero que cada um, seja o horário que for, seus irmãos, que seus filhos amados queridos estejam ouvindo, que meus amados queridos irmãos estejam ouvindo esta palavra, que os corações estejam rendidos a Ti, do alto da cabeça à planta dos pés. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus, meus amados queridos irmãos.